Resistamos firmes na fé. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. O apóstolo Pedro está dando uma palavra de esperança para a igreja que, em meados do século I, vivia muita perseguição e morte. Foram tempos terríveis e era de se esperar que dúvidas surgissem entre os cristãos por causa de tanta dor e angústia. Pedro coloca a questão primeiramente do ponto de vista espiritual. Aquela perseguição tinha uma fonte, o ódio do diabo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele, o diabo, estava enfurecido e como um leão estava esfomeado buscando a quem pudesse tragar. Portanto, a igreja precisava fazer duas coisas. 1. Estar sóbria, ou seja, não era momento de estar desatenta, desesperada, sem saber o que fazer, como fica uma pessoa embriagada, cambaleante, sem saber para onde ir. Era momento de lucidez, justamente para poder ter condições de, vigiando, perceber as astúcias do diabo e das pessoas por ele usadas contra a igreja e assim escapar daquelas ameaças de morte. 2. Resistir na fé, para não desfalecer, não desanimar, não abandonar a fé, como alguns estavam querendo, por achar que o sofrimento era muito e, portanto, o melhor a fazer seria desistir de tudo. Nada disso. A vitória se daria justamente pela resistência e esta resistência só seria possível se permanecessem firmes na fé. Mas Pedro coloca outra informação muito importante para justificar essas duas declarações anteriores. O mesmo estava acontecendo com outros irmãos por todo o mundo. Fiquei pensando nisso. Qual a razão de Pedro ao inserir esta informação? Cheguei a duas possibilidades. A. Quando nós sofremos, adquirimos experiência para ajudar outros que, vivendo o mesmo problema, podem estar desfalecendo na fé. B. Quando nós sofremos, corremos o risco de desfalecer na fé, mas se soubermos que outros estão passando a mesma dor, parece que isso nos dá aquela força que precisamos para prosseguir. Se outros estão conseguindo, nós vamos conseguir também. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento difícil, de crise, de dor, de angústia, de sofrimento, pense nestas questões acima. Talvez você esteja sendo preparado para ajudar outras pessoas a enfrentarem sua dor. Por exemplo, quem melhor para aconselhar uma mãe que está com medo de perder um filho para alguma enfermidade terrível do que outra mãe que passou a mesma situação? Alguém que nunca passou por isso pode até ser solidário nesta dor, mas não sabe o quanto dói. E tem outra questão muito importante. Se Deus está abençoando e dando vitória para outras pessoas, vai dar vitória para você também. Portanto, fique firme na fé e não desfaleça. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.